a história, aleluia, de superação, é uma história de lealdade, glória a Deus, de crescimento espiritual. A Bíblia vem nos contar a história de uma mulher que se chamava Noemi. Esta mulher, ela era casada com um homem que chamava Elimeleque. A Bíblia vem nos contar que eles, aleluia, habitavam em Belém de Judá. Estou falando de um povo israelita, de um povo de Deus. A Bíblia vem nos dizer que este casal, eles tinham 2 filhos. Glória a Deus, aleluia. E nesta época ainda não existiam reis em Israel. Nesta época ainda quem julgava eram os juízes. Então, dependendo das causas, os juízes, eles resolviam a situação. E agora a Bíblia vem nos falar que a terra enfrentava um momento de fome. E por causa disso, aleluia, este homem junto com sua esposa vai sair daquele lugar e vai habitar nos campos de Moabe. A Bíblia vem dizer para nós que eles vão ficar ali por aproximadamente 10 anos. E depois deste tempo, este homem Elimeleque vai morrer. Agora Noemi, ela vai ficar viúva com 2 filhos para criar. Glória a Deus, aleluia. Mas neste momento a Bíblia vai nos dizer que estes filhos, eles vão se casar, eles vão, aleluia, se casar com mulheres que eram estrangeiras, com mulheres moabitas. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero iniciar esta pregação dizendo para você é que Deus, aleluia, Ele usa as coisas, aleluia, loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele trabalha na contramão do homem. Ele não trabalha da maneira que eu e você pensamos ou imaginamos, mas é de uma maneira diferenciada, porque eu e você vai ver só o presente. Deus, Ele vai ver o futuro. Então agora, aleluia, os filhos de Noemi vão se casar com essas mulheres que se chamam Ruth e Orfa. Nós sabemos que o povo moabita era um povo amaldiçoado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia vem nos falar que o povo moabita, eles, quando o povo de Israel estava no deserto, eles não socorreram o povo de Deus. Aleluia. E além disso, a Bíblia vai nos falar também que o rei, aleluia, glória a Deus, grande Deus, que o rei, aleluia, dos moabitas, que se chamava Balaque, ele vai pagar, aleluia, o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, aleluia, a maldição, ela vai ser convertida em vitória. Então o povo de Deus vai ser vitorioso e o povo moabita vai ser amaldiçoado por Deus. Mas agora, aleluia, nós vamos ter aqui 2 israelitas que vão se casar com mulheres estrangeiras, Ruth e Orfa. E a Bíblia fala que por mais um tempo estes homens também vão morrer. Agora Noemi, ela vai ficar viúva e vai perder os 2 filhos. Nós estamos falando de um momento mais difícil na vida de alguém, que é perder, aleluia, alguém que ama, principalmente quando a gente fala de filhos. Glória a Deus, aleluia. Mas o que chama a minha atenção é que Noemi, ela perseverou. Noemi, glória a Deus, ela não reclamou, ela se preocupou com o bem-estar das noras a todo tempo. Grande Deus, aleluia. E depois de tudo isso, ela vai se juntar ali com as noras e vai pedir para as noras voltar para a casa do pai, mas as noras vão querer permanecer ao lado, glória a Deus, aleluia, de Noemi. Grande Deus, aleluia. Mas nós sabemos que naquela época, quando a mulher ela ficava viúva, ela não tinha mais, aleluia, a mesma consideração, o mesmo valor das outras. Aleluia. Era a época, glória a Deus, que era diferenciada. Então Noemi, ela está se preocupando com o bem-estar das noras. Aleluia, glória a Deus.
e a Bíblia vai nos contar que ela vai se despedir das noras. Grande Deus, aleluia. Glória. Ela vai beijar ali a nora órfã, que vai retornar para a casa do pai. Mas Ruth, aleluia, glória a Deus, vai falar para ela: eu não vou deixar de estar contigo. Onde você for, eu irei. Onde você habitar, eu habitarei. É Deus falando nesta noite: eu estou levantando alguém para cuidar de você neste processo, aleluia, porque você já foi levantada para cuidar de alguém, mas Deus está falando que agora é Ele quem vai levantar alguém para cuidar de você. Glória a Deus, aleluia. Noemi, ela está preocupada o tempo todo com as noras, aleluia, glória a Deus, e agora elas voltam mais uma vez para Belém. A Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, que Noemi estava amargurada, aleluia, entristecida, glória a Deus, aleluia, angustiada. Ela tinha acabado de perder os 2 filhos, perdeu o marido, mas ela não reclamou. Ela voltou, aleluia, novamente para a terra de Belém, glória a Deus. E quando elas chegam na cidade, a Bíblia vai contar que o povo vai se comover com a dor delas, aleluia. E quando o povo vai olhar, vai dizer: Noemi, é você mesma? Aí ela vai falar: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque grande é a amargura que o Todo-Poderoso tem permitido eu passar. Mas mesmo assim, mesmo na perca, mesmo na dor, mesmo na decepção, ela engrandeceu o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus fala que a nossa vida é de colheita. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Já foi dito aqui dos testemunhos que foi dado de pessoas que cuidaram do pai, da mãe no pior momento, aleluia, e hoje está vendo a colheita, porque Deus, Ele não esquece. Eu e você pode até esquecer, mas aquilo que a gente planta, aleluia, nós vamos colher. Glória a Deus, aleluia. Agora a Bíblia vai nos contar que quando elas chegam naquele lugar, elas vão entrar naquela cidade no tempo, glória a Deus, como a Bíblia vai falar para nós, de cega das cevadas, que é o tempo da colheita, é o tempo da primavera, é o tempo da Páscoa. O que eu quero dizer para você? Que Deus, aleluia, Ele não manda você para lugar nenhum sem propósito, sem objetivo. Onde Ele coloca você, algo tem que acontecer, porque onde Jesus está, aleluia, algo diferente acontece. Quando eu e você estamos direcionados por Deus, aleluia, aquilo que nós estamos pensando, Deus, Ele supre, Deus, Ele prepara, Deus, Ele traz da onde a gente não está esperando. Eu estou falando de 2 mulheres viúvas que não tinham condições financeiras, mas quando elas entram naquela cidade, a Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Boaz. A Bíblia fala que era um homem poderoso, era um homem valente, era um homem que tinha testemunho onde ele morava. Glória a Deus, aleluia. O nosso testemunho fala muitas vezes por nós mesmos. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, mas o nosso testemunho vai fazer a diferença, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja onde a gente reside. É aqui que a palavra está dizendo que ele tinha testemunho. Glória a Deus, aleluia. E quando, aleluia, Ruth, ela vai chegar naquela cidade, ela vai ali colher agora as espigas de milho. Glória a Deus, aleluia. Em um campo que ela não podia entrar, porque os senhores, eles não permitiam as pessoas humildes colher no campo, mas Boaz era um homem diferenciado, e ele vai permitir que Ruth, aleluia, vai colher espigas naquele lugar, aleluia. Mas o propósito de Ruth, glória a Deus, aleluia, era encontrar um remidor, porque naquela época, quando a mulher
mulher, ela ficava viúva, grande Deus, aleluia, o parente mais próximo tinha que assumir a responsabilidade de se casar com aquela mulher, aleluia, e amparar ela diante da sociedade, grande Deus, aleluia. Agora Ruth, ela vai começar a trabalhar naquele campo, e Boaz vai ver que ela era diferente, ela falava diferente, vestia diferente, tinha as atitudes diferentes, e aquilo vai chamar a atenção de Boaz, aleluia, glória a Deus, que vai, direcionado por Deus, dar ordem para aquele povo que ninguém tocasse em Ruth, e que ela, aleluia, podia beber água o quanto ela quisesse, coisas que antigamente as pessoas que elas eram escravizadas, elas não tinham o direito. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que quando Deus, ele está no negócio, dá tudo certo, aleluia. Quando Deus está no negócio, ele vai mostrar para você antes de acontecer. Quando Deus está no negócio, aleluia, glória a Deus, você não fica enganado, porque Deus, aleluia, ele vai mostrar antes de acontecer. O que chama a minha atenção é que Ruth, aleluia, ela vai conversar com a sogra, e ela vai dizer para a sogra: eu vou apanhar as espigas naquele lugar, e aquele em cujos olhos eu achar graça, atrás deste eu apanharei. Ela já estava fazendo prova com Deus para saber se Deus estava no negócio dela se casar com Boaz. Hoje nós estamos aqui comemorando, aleluia, o nosso dia das mães, grande Deus, mas foi a palavra que Deus me deu nesta noite sobre cuidado. Eu não sei, aleluia, o que você tem colocado nas mãos do Senhor, mas Deus está falando que Ele está preparando o campo para você. Vai ter colheita, aleluia, vai ter pessoas preparadas de Deus para te ajudar neste processo, porque Deus, ele não desampara ninguém, aleluia, ninguém volta com as mãos vazias. Onde você tocar vai ter mudança, vai ter diferença, vai ter milagre, aleluia, glória a Deus. E quando Ruth está colhendo e Boaz, ele dá ordem que era para todo mundo respeitar a ela, ela vai ver a primeira confirmação de Deus naquele negócio, glória a Deus, aleluia. Era uma mulher, como já foi dito aqui, mulher virtuosa, mulher sábia, a mulher que ela tem sabedoria, ela sabe entrar e sair de qualquer lugar com a cabeça erguida. Deus, ele dá as estratégias, aleluia, para ela mudar, glória a Deus, uma situação. Ali, através do jeito dela, que ela foi colher as espigas, ela chamou a atenção de Boaz, aleluia, glória a Deus. Só que agora a Bíblia vai dizer, grande Deus, aleluia, que naquele tempo que era a lei de Moisés, quando a viúva, aleluia, ela ficava viúva, aleluia, alguém mais próximo, um parente mais próximo tinha que se casar. Aqui Deus já tinha confirmado pela primeira vez que Boaz era o preparado dela, aleluia. Só que agora, grande Deus, a Bíblia vai falar que vai chegar um remidor, um parente mais próximo, para se casar com ela, grande Deus. E o que Ruth vai fazer? O que Boaz, ele vai fazer? A Bíblia fala que ele vai chamar 10 homens dos anciões, aleluia, para resolver aquele negócio. Quando o remidor chega, ali Boaz vai falar para ele, vai mostrar todas as terras, aleluia, do marido falecido de Ruth, e aquele remidor vai se interessar pelas posses. Mas quando Boaz fala, aleluia, você também vai ter que assumir a responsabilidade dela. E a Bíblia vai falar que o remidor vai dizer, não é para mim, porque vai interferir na minha herança, então fica para você, glória a Deus. Aí Deus confirma mais uma vez o casamento de Ruth e Boaz. O que eu quero dizer para você? Que o que é seu ninguém vai tomar. Você
Pode até estar vendo alguém rondando. Eu estou falando aqui em todas as áreas. Deus está mandando falar para alguém nesta noite. Você pode ver até alguém rondando, alguém se aproximando. Aí você pode pensar: meu Deus, era meu, mas eu estou perdendo. Deus está falando: o que é seu, ninguém vai tocar. Aleluia. Aquilo que é seu vai voltar para você. É a palavra de Deus falando. Ruth, ela estava preocupada porque o remidor tinha chegado. Glória a Deus, aleluia. Mas o preparado dela era Boaz. Agora Deus confirma o casamento de Ruth com Boaz, aleluia, que vai engrandecer o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai falar que teve festa, teve mesa, teve alegria, e aquele povo começou a glorificar e falar para Noemi: grande Deus, esta nora é melhor que 7 filhos, porque Deus honrou vocês pela lealdade, pela perseverança. Ruth podia ter voltado para a casa do pai, aleluia, mas ela preferiu cuidar da sogra. Naquele momento de fragilidade, ela mostrou, aleluia, mesmo sendo uma mulher estrangeira, glória a Deus, que estava preparada, aleluia, para receber a vitória. Teve aqui vários impedimentos para este casamento acontecer, mas Deus, aleluia, proveu onde não tinha nada. E agora Boaz vai se casar com Ruth, e a Bíblia vai dizer que eles vão gerar a Obed, que é o avô do futuro, aleluia, rei Davi. Aleluia. É Deus falando, glória a Deus. A linhagem tinha que continuar. Ruth, ela era estrangeira, mas agora ela vai pertencer à linhagem real, à linhagem de Jesus, porque quando Deus está no negócio, tem honra. Quando Deus está no negócio, tem mesa. Quando Deus está no negócio, tem surpresa. É Deus falando aqui nesta noite, aleluia. Já foi lido aqui, Deus de Deus, aleluia, que Esther, ela era órfã, ela era pequenina, mas foi escolhida, aleluia, para ser a rainha da Pérsia, porque obedeceu a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ela podia ter feito do jeito dela, mas ela, aleluia, preferiu obedecer a voz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Raabe, a Bíblia vai nos dizer, como é um culto das mães, a Bíblia vai falar para nós que Raabe, ela era uma mulher prostituta, mas foi ela quem socorreu os homens de Deus quando estavam espiando a terra de Jericó. E Deus honrou a Raabe porque ela socorreu os homens de Deus, aleluia. Débora era juíza, profetiza, glória a Deus, aleluia. E quando Baraque, glória a Deus, foi chamar ela, aleluia, para liderar aquela situação da guerra, ela disse: eu irei, mas você tem que saber que a honra não é sua, mas a honra é de uma mulher. É Deus falando nesta noite: você é virtuosa, você é virtuoso. Pode o inimigo se levantar, aleluia, e falar o contrário, mas a última palavra na minha e na tua vida é o que Deus fala, não é o que o homem fala, porque o inimigo, ele rodeia 24 horas tentando tragar, mas maior, aleluia, é aquele que está comigo e contigo, do que aquele que está, glória a Deus, aleluia, contra nós. Olha que coisa linda. Deus honrou a vida, aleluia, de Ruth. Deus honrou a vida de Boaz, de Noemi, porque mesmo no luto, mesmo na perca, eles perseveraram, aleluia, e adoraram a Deus. Eu não sei nesta noite qual é a dificuldade que você está passando, aleluia, só Deus sabe como está o teu lar, como está o teu celeiro, como está o seu coração, o teu relacionamento, o teu sentimento, mas Deus está falando que onde Ele chega, algo tem que acontecer, e Deus está falando que hoje é noite de colheita, aleluia. Pode ter certeza que o que você está plantando, você vai colher, vai chegar o tempo. Já foi dito aqui, não é meu, não é seu, o tempo é de Deus. A gente pensa que está demorando, mas é Deus caprichando, aleluia,
para chegar do jeito que você merece, é para chegar do jeito que você quer, aleluia. Você não está entendendo o processo, você não está entendendo a dificuldade, a luta, mas Deus está falando, é eu que moldo, é eu que preparo, é eu que estou chegando, aleluia, com provisão de vitória para a vida de alguém Glória aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. É Deus quem está falando o culto todo. Deus já está falando nesta noite, aleluia, sobre cuidado, sobre tempo. Não é fácil a gente esperar o tempo de Deus, mas quando a gente espera, aleluia, tem alegria, tem vitória. A Bíblia fala que nós vamos ter muitas aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu. Eu e você também vai vencer, aleluia. E como a gente vence? Na oração, na perseverança.